Vamos agora, falar dos impactos da guerra no Irã, na economia mundial, aqui no Brasil, do petróleo à agricultura. Eu vou conversar com o Benedito Rosa, ex-secretário de Política Agrícola. Muito bem-vindo. Boa noite, Benedito. Boa noite, Simone. Boa noite a todos que acompanham a AgroMais na TV Bandeirantes. Vamos lá, Benedito. Custo de energia preocupa no momento, pode gerar inflação, custos para os países. Custo aqui para o Brasil, tem as exportações, a produção agrícola podendo ficar mais cara. Como é que você avalia? Simone, é verdade. Você listou aí as consequências, as aparentes e mais visíveis deste conflito. Antes de voltar a esse tema, eu gostaria de fazer um comentário inicial de que as pessoas não entenderão o que está acontecendo e por que essa guerra, se não tiverem clareza de que existem 4 objetivos com essa guerra por parte dos Estados Unidos, Europa e Israel. O primeiro objetivo é tentar terminar o que não se conseguiu com negociações durante 8 anos com o Irã, para que ele desista de fabricar bombas nucleares. Não foi possível as negociações, os Estados Unidos, bom, então tem que agir de outra forma. Segundo, destruir a capacidade do Irã de fabricar drones baratos, pequenos, que aliás estão sendo usados pela Rússia, para atacar a Ucrânia. Destruir essa capacidade de produção de armas e drones baratos que o Irã vende para o mundo e depois atuam politicamente. Terceiro, cortar o fornecimento de armas e financiamento para grupos que atacam permanentemente bases aéreas dos Estados Unidos e Israel. No caso, o Hezbollah, o Hamas, os Houthis lá no Iêmen. Esses são os objetivos básicos dos países. Portanto, não é guerra para término imediato. Do lado do Irã, uma vez começada a guerra, o objetivo do Irã é generalizar, expandir o conflito para países vizinhos e, assim, tentar, ou já está conseguindo parcialmente, desgastar o Trump nos Estados Unidos. Para isso, o Irã tem algo como 6 mil minas, centenas de pequenos barcos com foguetes, mísseis pequenos, para atacar os navios que tentar passar pelo Estreito de Hormuz. Aí vem o ponto que você lembra. O que representa o Estreito de Hormuz? Todo mundo está comentando que é 20% do petróleo que circula no mundo. E esse estreito, ele tem 50 quilômetros de extensão no início e no fim. E no meio, onde é mais apertado, 13 quilômetros. Hoje, para um barco enorme passar no lugar mais estreito, ele tem que coordenar ou esperar um outro passar. Para você ver o grau de complicação que é. E o que passa por esse estreito? Centenas de navios petroleiros já estão dos dois lados esperando para passar. E aí, como todos estão falando, 20% do petróleo que circula no mundo passa por esse estreito. Mas não só petróleo. Sai petróleo, mas entra aviões, equipamentos, máquinas, bens de consumo, entram para dentro do Golfo e abastecem Arábia Saudita, Omã, Emirados Árabes, etc. Portanto, é um problema sério. Sério ao ponto de trazer outra consequência, Simone, que tem a ver com o que você falou aí. Custos de produção, inflação no mundo e no Brasil. Ora, o Brasil é dependente da importação de nitrogênio e potássio, como nós comentamos, vocês comentaram aí há pouco no canal, inclusive a Ana Amélia. O Brasil está sendo incapaz de produzir potássicos e nitrogenados há muito tempo. Petrobras não está nem aí, o problema dela diz que petróleo não tem a ver com isso. Consequentemente,
o Brasil importa cerca de 80% do que necessita de nitrogênio, que vem de países que estão lá no fundo do Golfo. Omã, Emirados Árabes, a Arábia Saudita e o próprio Irã. O que não se comentou até agora aqui no programa, que eu quero insistir, é que o nitrogênio depende do petróleo para ser produzido. 90% do custo do nitrogênio vem do petróleo e o petróleo segue para a linha de produção, onde se mistura com o gás que é vendido pelo Irã. Então, o Irã vende para países que fornecem nitrogênio para o Brasil e ele próprio também fornece nitrogênio para o Brasil. De modo que estamos de mãos amarradas com relação a nitrogênio. Por sorte, um terço aproximadamente da safrinha é que ainda precisa de nitrogênio para adubar já. 2/3 já deve ter sido adubada a safrinha para a próxima safra. Então, esse cenário mexeu com a geopolítica mundial. Ali mesmo no Oriente Médio, está muito sensível à relação Arábia Saudita e Irã, que são adversários, são inimigos, não terríveis, mas são inimigos há muito tempo. E onde vai parar essa guerra, ninguém ousa ser afirmativo. Num cenário como esse, o que acontece no mercado global? Aumento de riscos. Aumenta em seguida os juros, os seguros, e, portanto, aumenta os juros. Ora, no Brasil já houve um aumento da ureia, em 5 dias já houve um aumento da ureia. E no Brasil, que estávamos esperando uma diminuição, ainda que moderada, da taxa de juros, por enquanto tem que parar para saber o que vai acontecer de impacto a nível global em termos de seguro, juros, consequentemente, de empréstimos. O que nós temos de temer é um prolongamento dessa guerra, porque aí o impacto em termos de inflação global, financiamento, busca de portos seguros, dólar, e, se for o caso, e está indicando para isso, títulos do governo americano, o dólar sobe e aí faz o contrário do que estamos assistindo agora. Nos primeiros 5 dias, o dólar no Brasil já subiu. Hoje ele fechou em 5,23, esteve em 5,48, quem estava em 5,13 há uma semana atrás. O preço do petróleo assusta aos agricultores do Brasil, ao mundo. Por quê? O petróleo estava em $70 há poucas semanas atrás, já chegou em 83, e se a belicosidade na região não diminuir, especialistas estão projetando $85 por barril em questão de dias, e se o conflito se estender por mais tempo, acham que deve chegar a $100 o barril, o que é uma péssima notícia para o agronegócio brasileiro, já que a nossa logística, os transportes, as máquinas, os equipamentos do Brasil dependem tanto desse item que influencia tanto no custo de produção. Exportações no curtíssimo prazo. O Brasil exportou 2,9 bilhões de dólares de milho para o Irã. E 80% do milho que o Irã importa vem do Brasil. Isso até nos ajuda, porque o Irã vai precisar desse milho, ele não vai comprar dos Estados Unidos, não tem como comprar da Ucrânia. Então, a respiração econômica do Irã também tem limite de entrar em colapso. Tudo isso está em jogo e o desembarque dessa situação toda está criando um clima muito ruim na economia mundial, alterando variáveis chaves, como cotação do dólar, seguro,
investimentos, abastecimento e o risco de pressão para uma inflação global, que é muito ruim. Todo esse cenário ruim pode ser encurtado caso a guerra tenha uma definição rápida, o que significaria bombardeios intensos nos próximos dias e uma resistência do Irã que seja menor do que eles próprios estão anunciando. De qualquer maneira, Simone, temos que levar em conta, como disse a Ana Amélia há pouco, os países não estão aí para resolver problemas de abastecimento no mundo. Esses países todos em guerra estão disputando poder, espaço. E isso tem implicações no mercado, implicações, claro, nas condições de vida da população. Infelizmente, esse é o quadro que estamos assistindo. Pois é, né? Benedito, o presidente hoje falou no evento da FAO que a importância maior é para compras de armamentos, né? E não para políticas para combater a fome. E você bem colocando aí em relação a se não terminar logo, né, esse conflito, essa guerra, né, pode trazer impacto, né, na geopolítica no mundo todo, pode afetar os custos do produtor aqui no Brasil, que também deve se preocupar, está se preocupando, além desse conflito, com os efeitos climáticos, né, da safra que ele está plantando e que ele está colhendo. Seguro rural, endividamento e juros. Não é, o meu querido? Porque a gente não sabe ainda o que vai acontecer, tudo depende de quanto tempo vai durar esse conflito, essa guerra lá no Oriente Médio. Mas o nosso produtor ele já está começando a ficar preocupado. Sem dúvida. Simone, tradicionalmente, no final do primeiro trimestre, os agricultores estão fazendo seu planejamento do ano. No segundo trimestre, ele está concretizando quem ainda não fez. As compras de fertilizantes, se vai arrendar terra, etc. Num cenário como esse, os agricultores brasileiros precisam fazer um planejamento muito cuidadoso, é preciso precaução, não se pode precipitar num cenário de tanta insegurança e possibilidades de mudança durante o ano safra de verão e durante todo o ano para culturas como hortifrutigranjeiros, inflação no Brasil, demanda interna aquecida ou não, ou seja, estamos diante de um ano conturbado, é preciso avançar com muito cuidado. Como diz o velho marinheiro, diante do nevoeiro, leve o barco devagar. Benedito Rosa, secretário de Política Agrícola, nosso comentarista aqui do canal, obrigada pela análise de hoje, um tema importante, né? Viu, Benedito? Obrigada, boa noite e até semana que vem. Até a semana que vem, vamos torcer que Deus e as pessoas tenham juízo. Tchau, tchau.